Vamos lá. Você aí do outro lado da telinha. É, você mesmo. Você já tentou marmorizar alguma vez? Sendo mais específico, você já tentou marmorizar papel alguma vez na vida? Se a sua resposta for sim, eu tenho certeza de que alguma vez seus papéis saíram com manchados depois que você marmorizou e foi lavar, ou então na hora que você colocou o papel, tirou, viu que já tinha umas manchas, a tinta não pegou legal, ou então saiu completamente do papel. E você deve estar se perguntando, tá, como é que você sabe disso? É simples, eu já passei por isso. Então é mais fácil de eu conseguir falar o que pode estar acontecendo e o que não pode estar acontecendo com o seu marmorizado. E vou te falar uma coisa, talvez esse problema de manchar o papel com a tinta, ou então a tinta escorrer, seja o mais chato e mais comum que tem na marmorização em papéis. Tá, e por que que ele é tão chato? O primeiro motivo dele ser chato é porque você não consegue entender o que está acontecendo. Muitas vezes você já fez uma vez a marmorização daquela mesma forma, você vai fazer outra vez, né, em outro dia diferente, e acontece esse problema, esse problemazinho chato. E ou então talvez você está começando na marmorização, vai fazer seu primeiro marmorizado e já acontece com você de cara assim e você não sabe para onde ir. Então, a causa desse problema é bem simples e por ser simples torna esse problema muito comum e muito fácil de errar. Eu tenho certeza que se você estiver começando na marmorização, vai ser bem mais comum estar acontecendo isso com você do que uma pessoa que tem mais experiência. E o pior de tudo é que é difícil achar informação verdadeira sobre esse problema. Já é difícil achar informações sobre marmorização. Imagine de um problema específico que é de seu papel está saindo manchado com a tinta, então sua tinta está escorrendo do papel. Então, você quando está começando fica bem perdido. E eu vou te falar logo uma das soluções, né, desse problema. Esse problema é bem chato e pode ser que tenha mais outros problemas envolvendo ele. Mas o principal e o que é mais comum estar acontecendo é problema de quantidade. Tá, Matheus, como assim problema de quantidade? Ah, o problema de quantidade que eu falo é provavelmente você está usando quantidades erradas na sua receita de marmorização. Pode ser em vários pontos, então é aí que também torna esse probleminha chato. Pode ser que você esteja errando no alume, no CMC, na tinta, então eu vou estar explicando um pouquinho de cada um no decorrer do vídeo. Então já vou começar com algumas opções que pode estar acontecendo com você. O primeiro ponto é que alguma coisa com seu aluno pode estar errada. Tá, mas como assim? Começa que a quantidade do aluno pode ser que esteja pouca demais para o seu papel. Eu costumo estar utilizando a receita aqui de uma colher de alume para um copo de água. Esse copo tem mais ou menos 200 ml. E essa água tem que estar fervendo, tá? Para misturar esse alume. Não usar água fria que o teu alume não vai dissolver. Então, normalmente eu uso essa receita. É uma receita boa para estar utilizando nesses papéis. E caso você está utilizando menos, pode ser que aconteça algum probleminha. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que seu aluno pode estar velho. Tem muitas pessoas que não ligam de deixar o aluno ali de canto por um dia, uma semana, um mês. Eu não gosto. Já fiz testes e não funciona muito bem estar utilizando o aluno mais velho. Eu não sei se é porque ele perde um pouco da propriedade, mas enfim, eu não gosto. Eu já fiz alguns testes, realmente dá esse probleminha de um padrão mais manchado, o papel não pega tão bem. E com alume novo o papel fica ótimo, pega bem as formas do marmorizado, enfim. Tá utilizando alume novo é sempre a primeira opção, a não ser se você tiver sem alume, mas enfim, aí entra para outra coisa. Mas sempre estar utilizando um alume novo pode ser uma opção. Outro problema também é se você não está fervendo sua água. Você tem que ferver a água para o alume dissolver. Se você for colocar uma água que está puxando mais para o frio, não vai funcionar. É bom ferver essa água para estar conseguindo diluir, né, o alume e quando você colocar seu papel ele conseguir absorver bem. Outro ponto é que suas tintas podem estar velhas. Já aconteceu muito comigo quando eu estava iniciando. Eu fazia tinta, fazia muita tinta, não tinha muita frequência, né, de estar marmorizando, era mais estudo e estava aprendendo ali. E fazia bastante tinta, deixava armazenada para não precisar estar fazendo tinta sempre que eu ia marmorizar. Quando chegava uma semana, duas, às vezes até mais, depois eu ia marmorizar e usar aquelas mesmas tintas e não era legal. Não funcionava, as tintas afundavam, as tintas já não estavam tão legais assim de espalhar e de pegar no papel bem, já ficava com aquele manchado, muitas vezes escorria. Então, não é legal estar utilizando, fazendo muita tinta, né?
deixar parado por mais de 2 dias, 3 dias. Eu dou no máximo uma semana, mas mesmo assim uma semana eu já acho meio pesado para deixar uma tinta parada. E quando você for usar as suas tintas, é bom dar uma checada antes, ver o cheiro. Teve muita tinta que eu já abri o pote e já dava para perceber que ela estava passada do tempo, não ia funcionar. Fede muito tinta acrílica depois de um tempo fechada ali, abafada. Ela fede pra caramba. E também dá pra ver um visual. O visual ela parece um pouco com leite estragado, fica meio talhada, fica com pedacinhos. Você consegue notar quando você mistura, ela fica com aqueles pedacinhos de tinta assim boiando. Então não é legal quando tá nesse momento. É bom jogar fora e fazer uma tinta nova. Então esse também é um ponto bem crucial de você estar sempre olhando antes de marmorizar, que é estar olhando essas tintas e vendo se está velho ou não. E uma dica também é fazer sempre pouca tinta. Não faz muita tinta se você não for marmorizar em grande quantidade, né? Se for marmorizar pouquinho, só para estudo, faz pouquinho também. E você sempre está garantindo que seus estudos e seus marmorizados vão ficar bons. Até porque ninguém gosta de estar jogando material fora e trabalho fora, né? Porque o marmorizado é um trabalho bem complicado. E eu já tive que jogar muitos papéis fora. Não joguei fora, né? Eu guardei ali, mas não dá para utilizar por causa da tinta. Tá com o visual manchado, então ele fica ali paradinho, sem uso. Outro ponto, seu CMC pode estar velho ou sujo. Esse também é um dos que você consegue notar de longe. O CMC, ele é um produto alimentício, né? Carboximetilcelulose, celulose, utiliza muito na cozinha, principalmente como espessante e tal. E se você deixar ele fora da geladeira, eu não recomendo. Dá pra notar que ele tá velho, então tá sujo, porque quando você abre, tá com um cheiro, eu juro, a gente já fez aqui, ele fica com cheiro de esgoto. Fica muito podre. E isso é questão de 3 dias pra uma semana, ele já tá desse formato. Ele já solta uns gases, se você colocar num pote ele vai ficar um pouco inchado. Não indico você estar fazendo isso, deixar seu CMC fora da geladeira, tá? Porque ele vai ficar com esse mau cheiro e ele vai perder aquela viscosidade dele, ele vai ficar mais líquido. Então, sempre que vai fazer muito CMC, guarda na geladeira, utilizou, guarda na geladeira. Sempre vai fazendo isso porque você garante que seu CMC vai durar mais e que você não vai perder esse material. Outra coisa também é se ele tiver sujo. Sujo você consegue notar também de longe, porque ele vai estar misturado com tinta, então ele já perdeu aquela transparência, mas não é aquele nível de que ele está transparente com a cozinha, é naquele nível que ele está cinza, quase um escuro assim, que você não consegue ver através dele. Nesse nível ele já está pedindo para ser trocado, então não utiliza o CMC muitas vezes. Aqui a gente consegue marmorizar 2 vezes, no máximo 3. Então, ele não vai durar muitas banheiras, né, de marmorizado. Você consegue utilizar mais ou menos nessa quantidade. E depois disso, descarta. Ele é um produto, como falei, alimentício. Mesmo estando com tinta, é tranquilo estar descartando ele. Então, são esses pontos. Outro ponto também que o CMC sujo pode te prejudicar é que essa sujeira dele vai passar para o papel. Tenha certeza que se seu CMC está muito sujo, com muita tinta, seu papel vai ficar manchado, ele vai sair com algumas manchas dessa tinta que está sobressalente, né, pelo CMC. Então, não utilize o CMC velho, por favor. Então, mais ou menos esses pontos que você consegue enxergar, se seu CMC está bom ou ruim, que é, no caso, se ele tiver mais velho, ele vai estar com mau cheiro, ele vai estar com uma consistência diferente, ele não vai estar tão viscoso, ele vai estar mais líquido. Se ele tiver sujo, ele vai estar com uma aparência assim de cinza, meio com cores misturadas, ou então pode estar com uma cor muito forte e você não consegue mais ver através dele. Ele também vai começar a perder, tá, a consistência dele e começa também a mudar o cheiro. Então, nesse caso, descarta o CMC e utiliza um novo que você vai estar resolvendo seu problema. Então, essas são algumas soluções que você pode estar fazendo no seu marmorizado para estar resolvendo esse problema de escorrendo das tintas, ou então de não estar conseguindo um padrão mais certinho e está conseguindo os padrões mais manchados. Mas esse é um dos vários outros problemas que pode estar acontecendo na marmorização. Tem muitos outros que eu posso estar citando aqui, como bolha no papel, pode estar acontecendo alguma coisa de uma forma estranha, está aparecendo no seu marmorizado, que não era para estar aparecendo.
Pode estar acontecendo de ter um padrão muito bagunçado, isso também é muito chato na marmorização. Pode estar acontecendo do seu padrão causar dor de cabeça, eu juro, já aconteceu com a gente. A gente parou, marmorizou, tirou o papel, secou. Quando olhou, o padrão dava. Olhar para aquilo por muito tempo, a gente não conseguia passar uns 5 segundos olhando para aquele padrão, que era estranho, passava. A gente conseguia ficar assim, tonto, só de olhar para aquele padrão, porque era muita coisa, muita informação naquele padrão e tinha muitas formas e muita bagunça, então acho que causou um probleminha, assim, a gente não conseguia olhar por muito tempo. Era tipo aquele problema de. Não problema, né? Mas aquele estilo de arte que você olha por muito tempo naquela coisa assim fixada e quando você olha para outro lugar tá aquele negócio na sua visão. É mais ou menos isso. Pode também estar acontecendo tintas que não espalham bem, tintas que afundam, ou então tintas que estão muito claras, ou tintas quebradiças também, que é muito comum. Então são enormes as quantidades de problemas que existem na marmorização e essa é uma das. E, enfim, esses muitos outros problemas podem acontecer também e eu queria fazer aqui uma pergunta para vocês que estão aí do outro lado. Qual foi a última vez que você pegou todos os seus materiais de marmorização, uma bacia, pegou seus pincéis, pegou suas tintas, o CMC, colocou lá e tinha certeza que nenhum desses outros problemas que eu falei iria acontecer? Ou ainda, qual a última vez que esses problemas, algum desses problemas aconteceu com você e você tinha certeza do que fazer e que tinha uma solução para esse problema e que estava tudo tranquilo? Então, deixa eu contar algo que eu não sei se vocês conseguiram enxergar. Depois que a gente criou esse canal no YouTube e o nosso perfil no Instagram, e a gente começou a falar sobre marmorização, as mensagens que eu mais recebo no direct e aqui nos comentários do YouTube soam como um alívio por terem encontrado uma pessoa que compartilha um conteúdo de valor e prático sobre o assunto. Então, deixa eu contar para vocês o que a gente andou preparando esses dias. O que você acha de um curso de marmorização 100% em português, com conteúdo organizado, prático e totalmente adaptado para o mercado brasileiro, com a técnica 1 para 1 testada e validada, para você seguir e já conseguir seus primeiros resultados na marmorização? Se você gostou desse conteúdo, ele é uma parte de um tema que a gente aborda lá no curso. A gente vai ter resolução de problemas, vai ter problemas que podem estar acontecendo. E não só isso, né? O curso não é só sobre problemas, a gente vai estar ensinando técnicas, receitas e padrões para você estar fazendo esses marmorizados. Então, para se inscrever ou saber mais informações sobre o curso Marmorização Descomplicada, vai ter um link aqui no comentário fixado abaixo e é só acessar ele.